E voltamos nesse bloco para falar de política. Estamos recebendo ao vivo, mais uma vez, no estúdio do Jornal de Picos, a editora do CidadeVerde.com Picos, a jornalista Paula Monize. Olá, Paula. Boa tarde para você. Olá, Clebson. Boa tarde a você que está aí ligadinho no Jornal de Picos. Hoje, Paula Monize trazendo informações para a gente de política da região de Picos, da cidade de Bocaina. Paula, na cidade de Bocaina parece que teve um racha aí na gestão municipal. O prefeito Erivelton Barros, do Progressista, acabou tendo um racha com o vice-prefeito do PSD, o Gilberto Barros Júnior. Gilberto Barros Filho. Acabou tendo esse racha. Explica pra gente o que foi que aconteceu. A gente tem foto deles aqui no telão, porque pelo que a gente está observando e acompanhando nos bastidores, existia um acordo em que o vice seria lançado na próxima eleição. Mas pelo que Paula vai trazer agora no estúdio pra gente, parece que não é bem por aí que a caminhada está seguindo. Paula. Isso, Clebson, aqui constantemente a gente tem estado aqui no Jornal de Picos falando aí sobre esses acontecimentos políticos aí com foco nas eleições municipais do próximo ano. E no município de Bocaina, no início de abril desse ano, houve uma reviravolta, um rompimento político entre o atual vice-prefeito, como o Clebson acabou de falar, o Erivelton Barros, do Progressistas, com o vice-prefeito Gilberto Filho, do PSB. A gente conversou, entrevistou o vice-prefeito, o atual vice-prefeito do município, o Gilberto Filho, né? E ele falou um pouco para a gente sobre esse rompimento, qual a justificativa para esse rompimento, que a gente sabe que diante desse rompimento aí político, entre o atual prefeito com o vice-prefeito, surgiu aí um novo grupo no município de Bocaina, uma nova aliança, até então inesperada, né? Onde o prefeito Erivelton Barros, ele se aliou ao seu ex-adversário político e também ex-prefeito de Bocaina, o Francisco de Macedo Neto, né, conhecido aí como o Macedão. A gente sabe que as eleições políticas aí no município de Bocaina, elas são bastante acirradas. Existem tradicionalmente os dois grupos, Azulão, né, que era liderado pelo Macedão, e o Amarelão, que era liderado pelo pai do Gilberto, né, o Gilberto Barros, e também pelo saudoso ex-prefeito Zé Luiz. Então, houve aí nos últimos dias uma agitação, uma reviravolta, né, uma mudança aí na conjuntura política daquele município no tocante às alianças dos grupos partidários que lá hoje integram oposição e situação, Clebson. Paulo, enquanto você falava, a gente conferia no vídeo aí uma foto. Solta pra gente novamente, Thales, a foto desse encontro que retrata bem esse momento. Isso, olha aí, Paula. A Paula destacava agora, né, Paula, esse racha que está sendo registrado na cidade de Bocaina. E essa foto aqui, Paula, ela contextualiza bem o que você estava falando. Isso, Clebson, aí mostra, né, a aliança entre o Macedão e o atual prefeito Erivelton. E nessa imagem aí também aparece o vereador Naldo, né, que ele aí foi votado o vereador mais votado aí na última eleição de 2020. Já se especula que esses dois nomes aí vão ser a chapa lançada pelo atual prefeito Erivelton, que teria aí Macedão e Naldo nessa chapa lançada por ele, Clebson. Mas ainda são especulações, né? A gente conversou também com o atual prefeito Erivelton, que ele confirmou essa aliança, né, uma aliança real, e que ele falou que acredito que no próximo dia 6 de maio, aí no início de maio, eles vão realizar um grande evento aí para lançar, né, essa nova aliança que está surgindo no município de Bocaina. Nessa semana, a Paula Monize, junto com a nossa equipe de reportagem, conversou com o Gilberto Barros, o vice-prefeito, que até então existia esse acordo do nome dele ser lançado na próxima eleição municipal como esse candidato a disputar a prefeitura de Bocaina. E agora, diante dessa situação, como é que ele recebe essa notícia? Vamos acompanhar. Em 2019, né, sentamos e definimos algumas situações em relação à eleição de 2020, no qual o Erivelton era o prefeito, eu seria o vice, com um compromisso sucessório do apoio de todo o nosso grupo político, incluindo ele, né, ao meu nome para a indicação de prefeito agora nas eleições que virão em 2024, né? Então,
a gente se encontra numa situação ímpar, né, nesse momento no qual o prefeito Erivelto se aliou ao adversário político que ele enfrentou nas eleições de 2016 e 2020. Não fui comunicado dessa decisão dele, fiquei sabendo a princípio, estava fora da cidade, né, através de terceiros, né, dessa decisão dele, né. Chegando aqui ao município, né, fui chamado para uma reunião com ele, no qual houve poucas palavras, né, da pessoa dele em relação ao que estava acontecendo, nada que justificasse uma situação extrema que a gente está presenciando hoje, né. Paula, diante da fala do vice-prefeito Gilberto Filho, como é que fica a situação agora do grupo político? Esse racha, ele acaba se estendendo ainda mais? O grupo, de uma certa forma, ele vai seguir agora para campos distintos? Isso, Clebson, eu estive aí, né, durante essa entrevista acompanhando as declarações, né, do médico e atual vice-prefeito de Bocaina, Gilberto Filho, e ele declarou que, de certa forma, essa notícia ela foi inesperada para eles, porque existia realmente um acordo, segundo ele, né, de que ele seria agora o pré-candidato a essa chapa, que seria da situação do governo. Ele também mencionou que, diante desse rompimento político, né, acabou que o grupo ele também se rompeu, uma parte dos apoiadores e lideranças ali da sede, das comunidades rurais, migraram junto com o prefeito Erivelto e a outra parte segue o apoiando, né? O pré-candidato Gilberto Filho, que ele disse que sim, vai manter a pré-candidatura dele, ele tem interesse político no município de Bocaina. Sobre como é que o grupo segue a partir de agora, nós conversamos também com o vice-prefeito Gilberto Filho e ele falou sobre o assunto. Rompimento, né, tanto político, né, que já deixaria alguma mágoa, e também essa ruptura familiar. Então, algo totalmente inesperado, diante de todo o apoio nós lhe concedemos, né, desde 2016 até o atual momento. Então, é uma ruptura dramática, sem causa, né? E levando o grupo político dele a juntar-se com o adversário, né? Que enfrentamos tanto na eleição de 2016 e 2020. Então, não acho que seria uma tradição somente a minha pessoa, mas também a toda a população de Bocaina que o concedeu o voto, tanto nas eleições de 2016 como 2020. Realmente, algo realmente difícil de engolir e de acreditar. Paula, é nítido na fala do vice-prefeito Gilberto que realmente ele não engole e pelo que ele coloca para fora, né, não só ele, como ele também contextualiza que a própria população de Bocaina parece que uma parte da população não vê com bons olhos e acha até estranho, né, essa aliança, onde ele cita que em eleições anteriores eles estavam em grupos distintos e agora o Erivelto aí se une com o Macedão nessa caminhada das eleições de 2024. O prefeito, ele é claro que para ele acha estranho isso. Isso, Clebson. Só fazendo aí uma retrospectiva, né, com relação aí aos partidos políticos no município de Bocaina, em 2016 o Erivelto ele se lançava aí pela primeira vez, né, buscando aí ocupar a sede do Executivo Municipal e, naquela ocasião, o prefeito, né, Macedão, havia indicado a esposa, a Sória Portela, né, que foi quem disputou as eleições com o Erivelto. O Erivelto venceu as eleições aí com mais de 603 votos de maioria, então foi um número bem expressivo, tendo em vista que as últimas eleições eram bastante acirradas, né, a diferença de votos era aí uma minoria. E nessa eleição que logrou o êxito ao Erivelto, ele estava aliado ao pai, né, contou com o apoio do pai do Gilberto Filho, que é o Dr. Gilberto Barros, e também com esse grupo aí que era do ex-prefeito Zé Luiz. Então eles se uniram, né, às oposições e conseguiram lograr êxito nas eleições de 2016. Em 2020 o partido se manteve unido, logrou êxito, o Erivelto foi reeleito no município de Bocaina e existia a expectativa de que esse grupo continuasse, né, mantendo essa união e buscando aí uma manutenção no poder nas eleições de 2024. Com esse rompimento, né, existe aí uma grande mudança na conjuntura política do município, né, porque existia uma situação que se alia à oposição. E essa migração, pelo que a gente apurou nos bastidores, ela acontece aí dos dois lados, Clebson. Pessoas que apoiavam o Macedão
não apoiaram essa decisão de aliança com o atual prefeito e estão já, de certa forma, manifestando e podem manifestar apoio à pré-candidatura do Gilberto Filho, né? Durante a entrevista, ele falou que tem recebido bastante apoio da população que não concorda com essa aliança. A gente sabe que no município de Bocaina, como eu havia falado anteriormente, as eleições elas são bastante acirradas, os grupos, os apoios são bastante definidos, né? E existe realmente esse sentimento de pertencimento, né? Ah, eu sou do partido tal, então eu vou defender aquele partido. O amarelão e o azulão lá são bem definidos, né, Paula? Isso, exatamente. Inclusive, as pessoas pintam as casas, vestem as cores dos partidos e aí acaba que isso reflete, né, nessa paixão que o eleitor tem, né, em defender o seu partido e, de certa forma, gera esse desapontamento, né, na população do município. Diante desse cenário, como é que segue agora o vice-prefeito, o doutor Gilberto Filho? Será que ele vai continuar com a ideia de se lançar o nome aí à população como candidato, pré-candidato à prefeitura de Bocaina? Vamos acompanhar. Parte do nosso grupo político o acompanhou, né? Outra parte ficou conosco, né? Dentro do Partido Amarelão, né? E diante dessas mudanças dentro da política local, hoje, né? Estou aliado à família do Dr. Zé Luiz, que originalmente resultou nesse bloco da União em 2016 e que absurdamente, né? O Erivelto virou as costas tanto para a família de Dr. Zé Luiz, já no ano de 2021, né, 2022, e agora nos vira as costas previamente à eleição de 2024, quando havia um compromisso conosco, né? Então, aí são pelo menos 3 traições que ele pratica nesse período de 1 ano até agora. Continuamos firmes, né, na pré-candidatura a prefeito ao município de Bocaina nas eleições de 2024. Agradecer também, nesse momento, os incentivos, né, que a gente tem recebido e também dizer àquela população que hoje, né, se encontra em situação difícil no nosso município, porque existe realmente um assédio, uma pressão, que protejam suas famílias e, no momento adequado, manifestem seu voto de confiança a quem eles acham que merece. Paula, e o prefeito Erivelto, o que é que ele fala de tudo isso? Isso, Clebson. Após a gente, né, ter entrevistado o doutor Gilberto Filho, a gente também buscou entrevistar o atual prefeito, Erivelto. Ele está participando de um evento aqui fora do estado do Piauí, mas confirmou a nossa reportagem que sim, também vai tecer esclarecimentos aí sobre essa nova aliança que ele realizou com o ex-adversário, o Macedão, assim que retornar ao município de Pix. Então a gente também vai buscar ouvi-lo para saber aí a justificativa, o que levou a essa aliança partidária agora no município de Bocaina. Eleições 2024 batendo a porta, eleições, cobertura, não só de Picos, mas de toda a região, com cidadeverde.com Picos, com a TV Cidade Verde Picos. Paula, obrigado pelas informações. Eu acredito que mais bastidores de política, mais informação de eleições 2024 você encontra lá no cidadeverde.com/Picos. Obrigada, Clebson, e até a próxima. Até a próxima.